Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus, o Cristo, 8, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 20 de fevereiro de 1970. Em face destas palavras de Maria, versículo 34. Como sucederá isso, se não conheço varão? Qual a significação da resposta do anjo? O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Superior anunciava assim à Virgem que seus olhos se abririam, que ela iria compreender um mistério que lhe parecia então impenetrável. Efetivamente, mais tarde, a tempo e hora, Maria, a exemplo dos homens e sob a inspiração dos Espíritos do Senhor, atribuiu à ação divina, como convinha que o fizesse, aquela obra que lhe fora anunciada, tendo em vista as palavras do anjo a José. Aquele que nela se gerou foi formado pelo Espírito Santo. Ela então percebeu a missão especial que Jesus viera desempenhar. Lembrou-se. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Qual é a significação das palavras do anjo e como podia tal sombra fazer que Maria concebesse e desse à luz um filho? A interpretação foi feita falsamente, de um ponto de vista material. Com aquelas palavras, o Espírito, ou anjo, tinha por fim tranquilizar Maria, que, na sua condição humana, se atemorizava ante a ideia de ficar sua vida maculada por uma concepção ilegal aos olhos dos homens. E como devemos entender as palavras? Eis porque aquele que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Elas confirmam o que acabamos de dizer. Aquele que de ti há de nascer, por obra do Espírito Santo, será chamado o Filho de Deus.
Esse título, segundo o Espírito que vivifica, só se aplica a Jesus em consideração à sua pureza. Mas todos vós podeis conquistá-lo. É o que foi dito a João na ilha de Patmos. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7. Do ponto de vista humano, o exemplo de Jesus serviria para que os homens se elevassem a seus próprios olhos e compreendessem o amor de Deus. Não havendo divindade a que não se oferecessem sacrifícios sangrentos, qual não deveria ser, aos olhos dos homens, a grandeza de Deus, que não se contentava senão com o holocausto do seu Filho bem-amado e único relativamente a vós outros? E qual não deveria ser, aos olhos de Deus, o valor dos homens, uma vez que, para os resgatar, era indispensável tamanho sacrifício? Homens, não esqueçais, dissemos e repetimos, que éreis criancinhas e quase ainda o sois, que a cada época se deve falar a linguagem conveniente para ser compreendido e, sobretudo, escutado. Não vos deixeis levar pelos filósofos sem filosofia, que, não compreendendo os meios transitórios e necessários da revelação, empregados para a efetivação do vosso progresso, negam a realidade e o objetivo das manifestações dos Espíritos do Senhor. Estas manifestações, sempre em obediência à vontade do Altíssimo, se produzem para a vossa regeneração. Os Espíritos são instrumentos, preparam o caminho sem o saberem e muitas vezes sem o quererem. A entrada estava impedida. Eles removeram os materiais que a obstruíam. Nós ergueremos o edifício que o homem não tentará destruir, porque nele encontrará a paz, a esperança e a felicidade. Qual o significado das seguintes palavras que o anjo dirigiu à Virgem Maria? Versículo 37. E nada será impossível a Deus. Referem-se, do ponto de vista do mundo espiritual, à manifestação ao aparecimento de Jesus na Terra com um corpo fluídico. Do ponto de vista de Maria, explica o que ela considerava um milagre, isto é, um fato impossível.